Bom, a gente Cuidado pode com isso aí, começar, hein? né? Temos muitos amigos bem-vindas, bem-vindos, todas e todos. Nós estamos aqui dando início a um novo diálogo, Educação Popular e Cidadania. Só registrar que esses diálogos que acontecem a cada 2 semanas são iniciativa do Comitê Local de Organização do Encontro Internacional Educação Popular e Cidadania, Experiência e Desafios. Esse encontro começou a ser organizado no ano passado, ainda até no primeiro semestre do ano passado, previsto para se realizar em julho deste ano. Conseguimos agregar e reunir muitas organizações, movimentos populares, grupos acadêmicos, grupos profissionais de várias áreas, educadores populares atuando, pesquisando, estudando educação popular. E, por causa da pandemia, nós nos vimos na contingência de suspender o encontro de julho. Nós temos mantido atividades mais ou menos permanentes e esses diálogos são uma maneira da gente manter viva a chama da organização do encontro. Convido todos que ainda não conhecem a visitar o nosso site. Eu vou colocar aqui no chat o endereço do site. Hoje, para grande alegria nossa, nós recebemos aqui o professor, presidente do Conselho Latino-Americano de Educação Popular. A gente estava brincando que a gente já se falou muito, é a primeira vez que nos encontramos pessoalmente, embora ainda virtualmente, mas me sinto abraçado e abraçando o Oscar e dando as boas-vindas, agradecendo muito a presença dele. A dinâmica que nós temos adotado normalmente aqui, Oscar, e eu conversei com você, é uma apresentação sua inicial, de 20, no máximo 30 minutos, para a gente poder ter tempo. E o Silvino Rec ali também, bem-vindo. Para a gente poder ter tempo realmente para fazer um diálogo, né? Aqui, então, esse diálogo não é só um título, é um projeto de interação. Então, vamos dialogar. O tema que a gente pediu que o Oscar nos introduzisse, e talvez ninguém melhor do que ele, é sobre educação popular na América Latina, experiências e desafios. Então, eu passo a coordenação da sessão para Luanda e peço, nesse momento, que as pessoas se apresentem no chat, porque não dá para a gente fazer uma rodada de apresentação. Assim também o Oscar vai saber com quem está dialogando e todos nós vamos saber quem está dialogando conosco. E peço também que todos, à exceção do Oscar, por agora, fechem os microfones e as câmeras para a gente poder ter a melhor conexão possível. E, mais uma vez, esqueci, sempre esqueço, hoje agora lembrei, né? Eu queria agradecer a Brasco, a Associação Brasileira de Saúde Coletiva, que gentilmente nos cede sua plataforma Zoom para ser utilizada nos nossos encontros. Então, muito obrigado, Abasco, muito obrigado, Oscar. Com a palavra, nosso convidado. Quero destacar que o Oscar, desde o início, integra o Comitê de Organização Internacional do nosso Encontro de Educação Popular também. Então, Oscar, por favor. Carlos, desculpa, para não te interromper, professor Oscar, eu estava conversando antes com o Oscar, e é importante apresentá-lo, né? Ele é um educador popular, presidente do CEAL atualmente, sociólogo, colega de profissão e doutor honoris causa pela URGS. Bem-vindo. Queria dizer a todos e todas também que podem se inscrever através do chat. Agora vai ser a apresentação do professor e só depois que a gente vai abrir para outras perguntas. É isso, muito obrigada. Seguimos. Bem, obrigado. Então, vamos começar. Eu vou tentar falar em portunhol ou em espanguês, um pouco mais de espanhol que português. Fico muito contente com esse convite.
Porque eu acho que é um momento privilegiado agora para nós pensar, repensar nossa prática e nossas concepções de educação popular, que têm sido criadas e recriadas ao longo da história da América Latina, mas que hoje, diante o fenômeno da pandemia, supõe a possibilidade de nos questionar sobre como podemos fazer processos de educação popular nessas condições, mas também o que significa fazer educação popular hoje na América Latina. E por isso, acho que nestes diálogos sobre experiências e desafios, tem como uma dupla cara. Tem primeiro, o que desafios essa situação coloca para nós, mas também quais são os desafios que a gente quer colocar a esse momento da história, desde as propostas de educação popular. Então, falando desde nossa experiência dentro do Centro de Educação Popular Alforja, lá Costa Rica, e o Conselho de Educação Popular América Latina e OCEAL, eu vou propor algumas ideias para este diálogo. A primeiro, eu gostaria que, vamos ver se dá para passar isso. A nossa inspiração essa frase que tem muitas vezes tem circulado quando Paulo Freire foi perguntado sobre se a educação sozinha vai transformar o mundo. Ele diz: não, a educação sozinha não transforma o mundo, mas muda as pessoas, porque são as pessoas que transformam o mundo. Eu acho que aqui é a perspectiva fundamental que a gente tem que levar em conta em termos dos processos de vínculo entre os processos de educação e os processos de mudança social, e também como esses processos de mudança social, em diferentes contextos, em diferentes condições, exigem para nós também repensar o que educação estamos fazendo, o que educação devemos fazer. Com essa inspiração, eu vou pegar também um jeitinho freiriano, quando ele coloca sempre uma pergunta geradora. E acho que essa poderia ser uma pergunta geradora para este diálogo e também para outros. Como educadores e educadoras, o grande desafio que temos sempre é aprender e gerar aprendizagens a partir das situações que a gente vive. Então, a pergunta é: o que vamos aprender deste momento histórico inédito? É uma oportunidade maravilhosa, muito difícil, complicada, mas é maravilhosa precisamente por a particularidade desse momento histórico inédito. E por isso a pandemia tem também duas caras que estão em tensão, em conflito. Por um lado, é uma crise e revela situações de crise, e, pelo tanto, poderíamos colocar como um momento de tragédia, que é, mas também é uma oportunidade de fazer uma mudança radical a partir dos elementos que essa crise coloca para nós. Para Antônio Gramsci, a concepção da crise era de que a história, o momento anterior, a realidade anterior, ainda não termina de morrer, mas a nova realidade ainda não termina de nascer. Então, somos, de alguma maneira, tributários das possibilidades de aquilo que queremos construir, e se isso é sempre um grande desafio, agora é uma grande oportunidade que, se nos colocamos efetivamente no fio condutor do momento histórico inédito que a gente vive, talvez tenhamos a possibilidade de construir algo que ainda estamos imaginando, mas que ainda não sabemos exatamente como vai ser, mas temos que fazer que seja. Então, sobre isso, eu queria colocar 5 ou 6 ideias para fazer o diálogo. Tenho 25 minutos, mais ou menos, para falar. E a primeira ideia é que a pandemia visibiliza e agrava as crises pré-existentes. Este é um momento histórico em que as desigualdades, enormes desigualdades que existem no mundo. O ano passado, o Oxfam Internacional fez um estudo que mostrou que, como nunca na história,
o crescimento das desigualdades eram tão grandes que nunca tínhamos tido tantas pessoas em situação de fome, de pobreza, e nunca hemos tenido tão poucas mãos pegando as grandes riquezas. Essa grande desigualdade, da desigualdade de acesso aos recursos, desigualdade em termos de condições de vida, se visibiliza agora com a pandemia, porque podemos olhar como as políticas neoliberais que têm se implementado na maioria de nossos países durante os últimos 30, 40 anos, têm agudizado essa situação de desigualdade, mas temos que ter clareza que, como já tem sido analisado, por exemplo, por Boaventura de Souza Santos, analisando todas as vulnerabilidades que se agravam com essa pandemia, o cenário dessa situação vai ser muito mais grave agora, depois de que esta pandemia passe, quando passe, que depende de quando vai ser. Então, temos que nos preparar para essa dupla situação. A visibilização e, pelo tanto, compreender as causas que estão no fundo desse fenômeno que é evidente, mas também saber que temos que nos colocar diante a necessidade de construir propostas e alternativas para enfrentar a gravidade dessas desigualdades que vamos a desenvolver e colocar qual é o papel da educação, qual é o papel da educação popular nesse contexto. Então, é um primeiro elemento. O segundo elemento que eu colocar são, eu chamaria, 4 perspectivas daquilo que os processos de educação popular nestes tempos podem fazer. Primeiro, acho que é muito importante que a gente analise, faça uma análise crítico e participativo do impacto objetivo e subjetivo da pandemia, quais são realmente os impactos que estão se criando dentro da situação na vida dos setores populares, com que a gente trabalha, a classe trabalhadora, com que as pessoas trabalhamos em educação popular, qual é esse o impacto, mas também qual é o impacto subjetivo em termos de incerteza, em termos de necessidades, em termos de procura, de articulação e também o impacto em termos de as ações que as pessoas têm feito, as reações que os setores sociais têm feito diante desta pandemia. Então, é uma análise do impacto e é uma análise das causas, porque se visibiliza como se fosse só uma crise sanitária, uma crise de saúde, mas o que está no fundo dessa crise de saúde é realmente a crise de um modelo civilizatório, depredador, desumanizante, em crescente desigualdade, violento e que talvez não aparece tão visivelmente, temos que desvelar isso. Fazer análise crítico e participativo seria a primeira perspectiva. Uma segunda perspectiva é que temos que analisar também criticamente as políticas que têm se implementado por os distintos atores sociais e pelos governos. Quais são as políticas em termos do enfoque dessas políticas, a quem beneficiam essas políticas, quem afetam essas políticas, quais são as forças sociais que estão em pugna, em conflito diante a definição, a decisão dessas políticas. Porque precisamente nesse momento, a correlação de forças entre as propostas que os governos estão implementando e as propostas que vão surgindo dos movimentos populares, estamos entrando cada vez mais diante um olhar de quais são as alternativas viáveis para construir uma resposta adequada a esta situação. Mas precisamos, então, inteligência para analisar essas políticas, para analisar seus enfoques. E uma terceira perspectiva, que está ligada a essa segunda, é a importância de identificar, de articular quais são aquelas respostas populares que estão se criando nesse momento de emergência. Porque em todos os nossos países, os setores populares têm criado também suas próprias iniciativas, as organizações, os movimentos estão criando também iniciativas que têm a ver com projetos de economia solidária, panelas populares, trueque e formas de intercâmbio entre o campo e a cidade,
atividades propostas de incidência política diante as propostas que estão se colocando, processos de comunicação. É muito interessante como, por exemplo, tem se criado programas de rádio a partir dos testemunhos das pessoas, do que estão vivendo nesse momento, e, pelo tanto, temos que identificar quais são essas reações, que podem ser reações muito importantes, muito interessantes para articular dentro de uma proposta alternativa. Então, analisar o impacto, analisar as causas, analisar as políticas e poder identificar e articular as iniciativas populares. Finalmente, uma quarta perspectiva significa para nós a ideia de nos colocar em uma perspectiva de gerar processos estratégicos. Não só responder com ações imediatas, que sim, temos que responder ante a emergência, mas também, nessas ações de emergência, como podemos criar condições, capacidades que nos permitam enfocar-nos em uma perspectiva de mediano e longo prazo. O grande risco, muitas vezes, dos processos de situações de emergência é que ficamos na emergência, ficamos em um olhar imediatista de responder a o mais urgente e deixamos de lado aquilo que é mais importante, que é a construção daquelas capacidades que nos permitam enfrentar de outra maneira uma nova situação de emergência. Por isso, temos uma dinâmica entre não ficar só como assistência a beneficiários, mas que as pessoas possam gerar suas capacidades como atores empoderados diante essas situações de emergência. Em emergência, em termos também de quais são as iniciativas, as forças que emergem das iniciativas populares e, pelo tanto, poder enfrentar não só o agravamento das necessidades básicas, mas também, como disse Agnes Heller, essa filósofa húngara, o desenvolvimento, a resposta às nossas necessidades radicais, às nossas necessidades de uma vida digna, às nossas necessidades de encontro com as pessoas, às necessidades de cuidar o planeta, essa ideia de não ficar simplesmente ante os efeitos imediatos, mas pensar estrategicamente. Seriam 4 perspectivas que eu queria colocar para vocês para desenvolver esse diálogo. Vou sobre outros elementos para que depois tenhamos o tempo de conversar mais. Falamos de educação popular. E tem muitos eventos que estão falando educação só referida ao sistema escolar. Pois, sim, o sistema escolar é importante no processo de educação, evidentemente. Mas a educação não é só a escola, não é só o sistema educativo. A educação não é uma transmissão e ensino de currículo, de conteúdos. A educação supõe a nossa capacidade de construção como sujeitos da história, como sujeitos conscientes, capazes de compreender, de nos comunicar, de criar outras possibilidades. E, pelo tanto, freirianamente, pegando esse texto de Pedagogia da Autonomia, por exemplo, que Paulo Freire fala de que ensinar não é transferir conhecimentos, mas criar as condições para a sua produção. Eu acho que essa é uma dica muito importante, porque este é um momento onde, por exemplo, muitos sistemas educativos escolares pensam que vão transmitir aquilo que acontecia dentro da sala de aula, agora vamos transmitir pela computadora, pela internet, que é uma educação à distância, então é uma prolongação, e ademais pode ser mais barato, então podemos reduzir os gastos de uma educação escolar, deixando de lado totalmente aquilo que significa a escola como espaço de encontro, espaço de vida, espaço também de um olhar conjunto, de ouvir, escutar, falar em conjunto, construir em conjunto, também a partir da nossa sensibilidade, a partir de espaços em que o sentido da escola é o vínculo com o espaço em que essa escola está existindo. Não tem sentido a escola fechada, a escola como se fosse uma burbuja. Não sei se diz burbuja em português, creio que não. Ser fechada, mas como um espaço aberto precisamente às condições do mundo. Como podemos desenvolver potencialidades de aprendizagem em vez de pensar em a transferência, transmissão de conteúdos.
Passo para uma quarta ideia. Os processos de educação popular são processos dinâmicos, participativos, críticos, pelo tanto, são processos democráticos que vão gerar relações democráticas e, pelo tanto, são democratizadores e devem gerar processos de desenvolvimento de capacidade de transformação. Devemos ser mais capazes de pensar mais criticamente, de enxergar mais longe as situações, de olhar mais profundamente aquelas condições em que a gente está colocado, para então descobrir nossas potencialidades e capacidade de transformação. Então, os processos de educação popular, como processos horizontais, participativos, dialógicos, são processos de construção da democracia, porque são críticos e porque apontam à construção de outra forma de relações humanas. O quinto, penúltimo lugar, então, este é um momento chave para a nossa formação. Os educadores e educadoras nos formamos a partir de nossas experiências. Não nos formamos somente na sala de aula das universidades. Vamos nos formando dia a dia nas condições específicas que a gente tem que enfrentar. Então, agora, neste momento histórico inédito, temos que sistematizar essas experiências, esses novos elementos, essas inovações, essas dificuldades que estamos enfrentando, os inventos que algumas pessoas estão fazendo em nossa entidade, em nossa localidade, em outras, a nível latino-americano, gerar um processo de construção de aprendizagens a partir da sistematização das nossas experiências. Pelo tanto, é um momento privilegiado para fazer isso. E, finalmente, eu queria trazer para vocês umas 3 inspirações de Paulo Freire, que visam a relação entre Brasil e América Latina, e que outro dia, falando com Carlos Rodrigues Brandão, apareceram também, que eu, falando com Nita Freire também, nesses dias, acho que são muito significativos. O primeiro, o ano 1933, na Nicarágua, foi a constituição do CEAL. O CEAL como Conselho de Educação de Adultos da América Latina na Nicarágua. Um momento histórico importante de luta pela paz, era um evento, um encontro internacional de educação popular por la paz, num momento em que a revolução mostrava que era possível de se desenvolver, mas também que tinha que defender-se das agressões que tinha do governo de Reagan nesse momento. Nesse momento aparece a necessidade da solidariedade internacional, a solidariedade latino-americana, e se convoca este encontro, chega Paulo Freire, eu tive também a possibilidade de participar, Carlos Rodrigues Brandão também, Jorge Saavedra de FACE, muitos companheiros e companheiras que estivemos na Nicarágua no ano 83, e que nesse momento, acho que é um momento importante, onde o pensamento e a ação de Paulo Freire foi muito inspirador para criar esses laços de vínculos latino-americanos que hoje são também muito importantes. O segundo, aqui temos uma fotografia no Instituto Cajamar, em São Paulo, com Cida Romano do CEPIS, Carlos Nunes do México, Paulo Freire e esse menino sou eu. Que estava também Pedro Pontual, que infelizmente, acho que ele foi que pegou a foto, e tirou a foto. Então, Paulo Freire, nesse momento, nos falava sobre a importância dos processos de formação política. O Instituto Cajamar estava se criando nesse momento. E nesse momento ainda não sabíamos tudo aquilo que poderia acontecer como processo de formação multiplicadora a nível de todo o Brasil e também com outros países que o Instituto Cajamar desenvolveu. Temos pendente ainda sistematizar toda essa experiência. Temos falado com Gilberto Carvalho, com Pedro Pontual, com Maria do Carmo, pessoas que estiveram nessa criação, e que nesse encontro de educação popular latino-americana tivemos a possibilidade de nos encontrar lá, e acho que temos pessoas aqui que talvez participaram também nesses cursos. Mas mais que os conteúdos dos cursos, foi a experiência do Instituto Cajamar de criar uma capacidade de construção de cidadania e de efeito multiplicador sobre outras experiências. Outra experiência que eu tive a possibilidade de participar também foi durante o governo popular do Lívio Dutra, no Rio Grande do Sul, com o programa MOVA, como um grande programa que, nesse momento, pegando a experiência de MOVA São Paulo, no Rio Grande do Sul
se converteu em uma política pública de educação popular. Eu acho que é um momento também muito significativo, porque mostra que é possível fazer uma proposta, uma política pública de educação popular e que a experiência do Rio Grande do Sul nesses anos são muito significativos. Bom, señalé só esses elementos, podemos aprofundar depois no diálogo, não quero ficar mais longo. Então, sintetizando, eu acho que a confrontação que estamos nessa época é uma confrontação principalmente ética. É uma confrontação que tem a ver com o sentido da vida. E essa confrontação ética se expressa em uma confrontação política, precisamente porque a política é a forma de construção na história de aqueles valores que se acreditam na ética. Não tem sentido uma ética que não se expresse na política em termos de sua viabilidade histórica. Né? Então, Paul Ricoeur, por exemplo, tem uma frase muito importante de que ele diz que toda aproximação ética só tem sentido se pode se expressar em termos de uma relação política, de construção de relações de poder. Mas como se construem esses valores e essas novas relações de poder? Não na pedagogia. Na pedagogia libertadora que seja coerente com esses objetivos, esses processos de construção política que, à vez, expressam os valores que se querem criar na história através de uma ética. Não uma ética idealista, não uma ética somente de aquelas ideias gerais que querem ter, mas uma ética do compromisso, uma ética da responsabilidade, que, pelo tanto, ética, política e pedagogia fazem parte de uma tríada inseparável. Por tanto, cada vez que falamos de educação popular e olhamos o olhar pedagógico, temos que olhar qual é a proposta política que está atrás dessa proposta pedagógica e qual é o sentido ético da vida que se expressa em ela. Então, nesse momento, esses dois paradigmas perpassam toda a nossa vida, nossa concepção, as relações entre ética, política e pedagogia. Coloco para você esta discussão, que estamos em um paradigma centrado no mercado, no lucro, autoritarismo, discriminação, depredação dos bens comuns. Essa é a lógica predominante neste momento e que se confronta, neste momento da pandemia, com muita radicalidade a um paradigma de solidariedade, de equidade, de democracia, de respeito, de cuidado da vida. E esses dois paradigmas são os que julgam qual é o sentido do trabalho educativo que a gente faz, de que maneira a gente enfrenta as condições imediatas, os desafios da pandemia, mas também qual é o futuro, qual é a nossa aposta para aquilo que queremos que aconteça depois dessa pandemia. Não podemos só pensar o que vai acontecer, a nova normalidade, aquilo que vai passar o dia depois. Não, temos que pensar o que queremos que aconteça, o que queremos construir, baseado precisamente na construção dessas relações de solidariedade, de equidade, de democracia, de respeito, basado na ética do cuidado da vida, que significa precisamente uma confrontação radical em todos os níveis de nossas relações econômicas, políticas, sociais, culturais e pessoais neste momento da história. Então, educação popular como uma educação libertadora que nos liberta de tudo aquilo que nos constringe, que nos limita, mas também que liberta todas as nossas potencialidades e todas as nossas capacidades. Mas pensar sempre como um processo estratégico, não como um conjunto de atividades soltas, mas como um processo de construção de nossas capacidades para poder, a partir da prática, tecer redes. E como dizia Paulo Freire, esperançar não pensando em esperar que aconteçam coisas, mas esperançar como construção da esperança, esperançar como verbo e poder construir, como falávamos faz uns dias com Nita Freire, construir inéditos viáveis, a possibilidade de aquilo que hoje é possível nesse momento da história, que vai nos dar a possibilidade de fazer depois aquilo que hoje é impossível. E, pelo tanto, esta ideia de que o sentido utópico deve se manifestar desde o cotidiano, o que a gente faz agora e hoje.
este é um momento chave na história da humanidade que, mesmo que seja muito complexo, muito difícil, mesmo que tenha para nós situações que não tínhamos pensado que íamos viver, é um momento privilegiado para poder reconstruir, reimaginar uma utopia que desde o cotidiano, desde as condições que temos, podemos desenvolver. Finalmente, então, queria colocar, só para provocar algumas perguntas para o diálogo. Você tem falado muito sobre o tema da virtualização, etc. Então, talvez poderíamos, se vocês quiserem, aprofundar a situação entre os limites e possibilidades da virtualização na educação. Que é o que vocês estão vivendo com isso? Quais são os limites que vocês têm encontrado? Quais são as possibilidades que vocês têm encontrado? E o que passa com esse discurso que diz, não, agora então a educação deve ser virtual? Qual é a concepção da educação que está aí? Qual é a concepção de virtualização? Uma segunda pergunta é que nós, como educadores e como educadoras, qual é nosso papel? Nosso papel é ser facilitadores ou ser desafiadores? Aqui tenho também uma fala de Paulo Freire sobre isso, criticando o sentido em que se utiliza o termo de facilitador e como a característica do educador ou educadora como desafiador ou desafiadora perpassa todo o seu pensamento precisamente para a construção de inéditos viáveis e a construção da esperança. Então, nosso papel nesse momento da história, do desafio que a história coloca para nós, é também um papel de desafiar esse momento histórico e desafiar-nos mutuamente para essa construção. Outro tema que poderíamos aprofundar, são temas que saíram e que disse, bueno, vou colocar somente. Paulo Freire tem se falado que é um método da alfabetização, e tem sido famoso essa ideia de Paulo Freire como um método. Mas que tal se pensamos também que Paulo Freire não é só um método, é uma filosofia que está detrás dessa ideia e como essa ideia do inédito viável, o esperançar como verbo, perpassa então sua concepção, sua filosofia educativa. E, finalmente, poderíamos também apresentar qual é a experiência que CEAL está desenvolvendo nesse momento na relação entre o Brasil e o resto da América Latina. E estamos impulsionando esta campanha em defesa do legado de Paulo Freire, que foi uma campanha que surgiu no coletivo CEAL Brasil, mas que agora todos os coletivos, os 21 coletivos nacionais das 6 regiões latino-americanas e caribenhas do CEAL, estamos engajados e nessa defesa do legado, não como uma defesa do passado, mas sim, pelo contrário, uma defesa, uma proposta de futuro, uma proposta de uma educação verdadeiramente transformadora, que neste momento a educação tradicional está tem como um tremendo temblor, porque essa educação tradicional está fracassando totalmente, e como podemos então aproveitar para construir uma educação popular, crítica, transformadora para os momentos atuais e futuros. Então, deixamos aqui essa apresentação. Vou dar para vocês, se vocês quiserem ter, e mais bem, para ouvir, escutar vocês. Obrigado. Luana. Muito obrigada, professor. Foi muito bom, como de costume. Muito legal ver as fotos também, né? Eu gosto de fotos, gente. Traz um outro tipo de memória também, né? Bem, a apresentação foi bem no tempo, então agora a gente vai abrir para perguntas. Já nos pediram no chat a apresentação, então depois, se você puder nos enviar para a gente poder compartilhar com o grupo aqui. Eu aproveito para dizer que se tem alguém que não recebe os nossos e-mails, pode mandar o e-mail no chat que a gente adiciona na lista. No momento, a gente só tem inscrito o Luiz Eduardo Prado. Vou abrir aqui o microfone dele para ele poder falar. Luiz, pode ativar seu som e sua câmera, a gente já liberou, para você poder falar. Luanda, tá. Vai lá, Luiz, fica à vontade, desculpa. Luiz, a gente não te escuta, o microfone tá perto?
Deve estar bem baixinho, que a gente não está ouvindo. Não te escutamos, Luiz. Talvez se você tirar o seu fone de ouvido... Desculpa, gente, nem me apresentei. Eu sou César, tô aqui apoiando a Luanda por trás dos bastidores. Obrigado, César. Oscar. Tá ouvindo agora? Agora sim, Tá Luiz, ouvindo vai lá. agora? Manda brasa e Olha. quem mais quiser se inscrever vai digitando os nomes aí, tá bom? Vai lá, Luiz. Não, deve ter sido um erro de manipulação, eu não tenho nada que te perguntar, não. Gostei muito da fala do companheiro, mas estou pensando, não tenho nada que perguntar. Desculpa. Não tem problema, então. Obrigado, Luiz. É que logo no início você levantou a mão e aí eu achei que estava se inscrevendo. Ronaldo, você quer... Tá se inscrevendo? Eu vou abrir o seu áudio. Tem o Ronaldo e depois o Samuel, tá, Luanda? Ah, então ótimo. Obrigada, César. Você pode abrir aí o microfone do Ronaldo, por favor? Sim, pode deixar comigo que eu vou abrindo os microfones conforme você for falando e assim você faz o papel de abrir. Obrigada, querido. Sempre tem gente nos bastidores. Eu queria aproveitar e agradecer a Roberta, que é a responsável na Abrasco por toda essa estrutura que a gente tem aqui. Ronaldo, você tem que abrir o seu microfone. Não sei se o César já liberou. Peraí. Agora a gente te escuta. Escutou? Ah, tá. Sim. Boa tarde. Boa tarde. Um prazer. Boa tarde. Boa tarde. Eu queria fazer uma colocação, já como estava falando da escola, que a escola não é o único lugar, né, de aprendizagem, de ensinamento, né? E que a educação popular, naturalmente, tem outros lugares. Eu costumo falar nas minhas aulas, que aí dentro da escola, que na educação popular, outros saberes são possíveis. E aí a gente começa a fazer uma discussão, né? Que possibilidades são essas e que saberes são esses? Claro que a gente quer chegar em saberes que são construídos numa realidade concreta, como chama Paulo Freire, né? E eu acho que a instituição escola tem que compreender isso, né? Quer dizer, quem está na escola, na cidade, ela compreender que outros saberes são possíveis na educação popular. E nós, automaticamente, em outros lugares, né? Claro, produzindo outros saberes, trazendo outros saberes para a escola. Então, eu acho que essa é uma questão interessante, eu queria, né, saber de você como pensa nisso. Posso emendar mais uma? Sim, Olá, claro. Ronaldo. Pode. Sobre essa questão da virtualização da educação nesse momento. Eu sou, né, muito difícil para ter um entendimento. Quer dizer, quando falo em educação à distância, eu me tremo todo. Eu acho que ainda tenho muita dificuldade, né, para aceitar. E, assim, posso estar exagerando, mas eu vejo uma impossibilidade, eu não vejo nem limite, uma impossibilidade de qualquer atividade da educação popular de maneira virtual. Estou radicalizando nesse sentido. Tá bom. Tá? Então, assim, não conseguiria fazer uma atividade de educação popular, né, virtual. Né? E eu queria saber se tem possibilidades. Eu também quero saber se tem essas possibilidades. Pronto, obrigado. Ok, obrigado, Ronaldo. Sim, tá bom. Acho que vamos Obrigada. pegar várias intervenções, né? Isso, vamos fazer um bloco de 3 e o 4, e aí a gente passa para você. Samuel, então, agora. Obrigada, Ronaldo. Olá, Samuel. Boa tarde, Oscar. É muito bom revê-lo. Mais uma vez. Boa tarde a todos e todas. Até antes aqui, que eu sou educador popular da rede de educadores e educadoras populares da Enfoque, CONTAG,
E, diante da intervenção do companheiro Ronaldo, que antecedeu aqui, dizer que, com certeza, uma educação tecnológica totalmente educação popular, acho que talvez seja pouco provável, mas a própria Enfoque, Escola Nacional de Formação da CONTAG, tem uma experiência que dá conta, né, das realidades em tempo escola e tempo comunidade, e no tempo comunidade ajustando a tecnologia como uma forma de integração, de aproximação. Então, realmente é uma questão que precisa de tempo para a gente, inclusive, aceitar a tecnologia em alguns espaços, né, como aliada da educação popular, mas com certeza ela não substitui o presencial. Mas eu queria Oscar, te falar um pouco assim desse desafio, e principalmente para as escolas do campo, sobre uma ótica da infraestrutura, né? Porque a gente tem o campo que por muito tempo é marginalizado, com elementos básicos, como eu nem estou falando de internet, estou falando de telefonia móvel. Boa parte do campo brasileiro não tem telefonia móvel, né? E ou seja, nem temos a internet de um 3G, nem estou falando de 4G, enfim. Então, é uma questão bastante complicada sob a ótica da infraestrutura. E temos também um desafio quanto ao próprio método, né, que a gente vem discutindo do campo para o campo, uma pedagogia, inclusive baseada no Paulo Freire. Isso é uma grande dificuldade. Então, o desafio ele tende a ser bastante grande, ainda no momento que temos um governo que não dialoga em nada, nem com a educação básica, tampouco com a educação para a diversidade, né? Então, queria que tu pudesse falar qual momento da história, já que tu fez uma narrativa da história, tivemos momentos ou espaços parecidos, né? Claro, nem estamos falando da tecnologia, mas do seu ponto de vista da ótica sobre a educação. E aí uma outra pergunta assim é muito relacionada, tu trouxe aqui um confronto de narrativas, de ideias, de visão, né, sobre a sociedade, e eu traria um outro elemento que eu vejo com bastante dificuldade, e que talvez a pandemia possa ser uma oportunidade, de como que os movimentos do campo e da cidade dialogam por uma questão que é bastante importante, que é a segurança alimentar e nutricional. Porque hoje a gente vê muito nos seus núcleos, né, nos seus espaços, uma luta, né, e que é difícil, mas que a gente não vê assim, uma integração, né, dos movimentos ou em torno da educação popular para debater essa questão da segurança nutricional no ponto de vista de integração das ações. Não sei se eu me fiz entender nas perguntas. Sim, acho que sim, Samuel. Muito obrigado. Obrigada, Samuel. Bem, eu tinha me inscrito, então vou fechar esse bloco perguntando, indo também no sentido do que o Samuel perguntou, porque essa discussão da virtualização, especialmente da escola, né, mas também de outras atividades como do trabalho e tudo, a gente tem também esse desafio para as periferias, para as favelas e tudo, não só para o campo, né, onde também há essa dificuldade. Então, embora na cidade você, teoricamente, tenha acesso, há uma grande dificuldade no acesso dessas pessoas. Então, queria que você também respondesse, se você puder, pensando nisso. E aí, com relação a atividades de educação popular, a gente está, a princípio, propondo uma aqui, né, assim como outras que você vem participando nos últimos dias. E aí, eu queria que você também comentasse um pouco dessa experiência, porque eu acho que elas têm sido desafiadoras, mas muito ricas, têm permitido espaços de uma construção de fato compartilhada e de um diálogo, apesar de todos os desafios e os entraves que a gente encontra, né? Então, eu vou fechar esse bloco assim, para você responder, e depois a gente já tem mais 2 perguntas. Bien. Bueno, muito obrigado. Eu acho que são precisamente temas que nos obrigam a repensar, replantear aquilo que estamos compreendendo por educação, aquilo que estamos compreendendo por educação popular, precisamente a partir dessas novas condições que a gente tem que enfrentar. Ronaldo, perdão. Bueno, definitivamente a escola não é o único lugar de aprendizagem, mas se pode convertir em um lugar de construção de aprendizagens
na medida em que os conteúdos e a metodologia possibilitem articular a vida com os estudos. Não significa que temos que jogar fora a escola. A pergunta é que tipo de escola a gente precisa criar. Que tipo de professor, professora precisamos criar. Que tipo de participação dos alunos, alunas. Quais são os vínculos entre a problemática do contexto local, nacional, mundial, com aqueles conteúdos que vão se trabalhar dentro do espaço presencial da escola. Então, eu acho que, novamente, essa ideia de Freire de ensinar não é transferir conhecimento, mas é criar as condições para a sua produção como aprendizagem. Isso implica uma transformação da lógica em que funciona a escola tradicional. Acho que alguma vez a Paulo Freire perguntaram a ele qual era sua ideia de escola. Então, ele tem dito em distintos momentos distintas coisas. Uma primeira, que ele disse que cada vez que sobre um contexto concreto a gente tem a possibilidade de construir um contexto teórico, está desenvolvendo uma escola no sentido radical que tem a palavra escola. Converter qualquer contexto concreto em um contexto teórico. Pensar a prática, pensar a vida, compreender aquilo que acontece, precisamente de uma forma crítica, de uma forma integral, é aquela possibilidade onde o espaço educativo, que pode ser mais formal ou menos formal, pode ser dentro de um sistema educativo ou não, sempre há vínculo com a vida, é o elemento que eu acho que é central. Por lo tanto, a pergunta é que tipo de escola precisamos, que tipo de vínculos entre esses espaços de encontro que possibilita o sistema escolar, podemos utilizar e impulsar para responder aos desafios que a gente tem nesse momento. Quando eu falava da experiência do ano 2000 do governo do programa MOVA no governo do Olívio, lá se criou um processo muito interessante que eu acho que temos que aprender dele, seguramente como muitos outros, que se chamou a Constituinte Escolar. E nessa Constituinte Escolar participaram todas as escolas da rede municipal e todas as escolas do estado do Rio Grande do Sul, tentando identificar as necessidades, as possibilidades, os recursos, tudo como um projeto participativo de autocompreensão do que acontecia no sistema escolar no Rio Grande do Sul. Mas também se desenvolveu paralelamente um processo de parceria com todas as organizações e movimentos sociais da região, que possibilitava, então, que o governo fizesse parcerias para ter processos de educação popular que fossem dentro e fora do sistema educativo. Eu acho que essa é uma experiência, mas tem muitas experiências onde essa ideia de não ficar um espaço fechado é fundamental para precisamente fazer que o sistema escolar tenha um sentido. E nesse momento, eu acho que é chave a ideia de aproveitar esses espaços para repensar e replantear uma noção de educação e as políticas educativas mesmas. Uma segunda coisa tem a ver então com o tema da virtualidade. Efetivamente, Ronaldo, não se trata de uma educação à distância. Bueno, Samuel também falou sobre isso, porque neste momento tem um discurso sobre a virtualização que é glorificante, como que se descobriu agora que a virtualização educa. Não educa a virtualização. A virtualização é um instrumento que pode ou não domesticar ou gerar aprendizagem. Depende de dentro de que processo se desenvolve. Então, eu vou desenvolver três ideias. A primeira, que este tema da virtualidade criada pela pandemia nos mostra, a pandemia, demonstra que existe, como já Luanda disse, uma enorme desigualdade na possibilidade de utilização, de acesso, desigualdade também de conectividade. Tem pessoas que têm algum instrumento, mesmo o telefone celular, mas que têm dificuldades de conectividade e o custo dessa conectividade. Também temos desigualdade no acesso à tecnologia, e temos dificuldades e desigualdades em termos da capacitação, a formação dos próprios educadores e educadoras para aproveitar esse instrumento. Então, o tema é muito mais complexo porque precisamente é um instrumental que tem a ver
com essas condições muito desiguais na nossa sociedade. Eu acho que esse é um limite. Mas tem uma possibilidade, a outra cara, e que acho que é um momento em que temos que lutar pelo direito ao acesso gratuito comunicativo virtual de todas as pessoas. Pelo tanto, isso tecnologicamente é possível e, pelo tanto, liga para nós um direito que temos que lutar para desenvolver e para criar também espaços de desenvolvimento técnico, tecnológico, que não nos dependa do controle das transnacionais que estão criando isso. Então, agora, a moda, que virou moda, a educação virtual, então agora a Google, a Facebook, todas as grandes corporações de comunicativa estão criando seus próprios programas que já vêm com algoritmos também e que, por lo tanto, o controle que podem ter daqueles elementos que vão se trabalhar é um controle efetivo e que tem a ver também com uma mentalidade que as grandes corporações estão criando também com aquilo que chamam o Internet das Coisas, que é aquilo que vai funcionar com a rede 5G, que os veículos que vão ir sem condutor, que você pode ligar a estufa da casa desde seu escritório, etc. Estão pensando em uma realidade que não é a realidade da maioria das pessoas, mas que também implica um controle que temos que ter muito cuidado. Então, lutar pelo direito do acesso gratuito, mas também o direito de criar software, de criar programas de acesso livre e não controlados. Acho que tem um debate muito importante sobre isso. E a terceira coisa, eu estive tentando procurar com alguns educadores, educadoras, quais eram algumas inquietações concretas com termos de aquilo que tinham que desenvolver em sua cotidianidade com o tema da virtualidade. Agora tenho que dar classes virtuais. Então, a ideia tradicional é, antes eu estava diante de um quadro negro ou quadro branco, agora estou frente a um computador e vou tirar o discurso de professor. Mas muitos professores e professoras dizem, não, olha, isso não dá certo. Agora temos que pensar como motivo os estudantes. Qual é uma pergunta que pode ser interessante para eles engajar, porque senão vão ficando fora. Então, estão se perguntando sobre algo que é fundamental, que temos nos que perguntar. Que motiva o interesse do aluno ou aluna? Como temos a possibilidade de desenvolver sua imaginação, sua criatividade dentro da sala de aula, mas agora nos termos virtuais? Então, temos que perguntar-nos o seguinte. Eu anotei aqui umas perguntas. A primeira pergunta é, vinculamos os conteúdos à vida? Estamos perguntando para que os alunos e alunas que estão assistindo àquelas aulas virtuais que estão pensando suas condições particulares e participem desde suas condições particulares, ou estamos continuando transferindo informações? Segundo, geramos uma motivação para fazer uma análise crítica ou só para consumir as informações que a gente emite? Terceiro, estamos gerando curiosidade? Estamos gerando espírito científico? Estamos gerando domínio tecnológico? Ou somente vamos aprender a utilizar isso, dar clique aqui, clique cá e pronto, já estamos funcionando? Por que não explorar de maneira muito mais criativa esses elementos de tal forma que de forma participativa podamos desenvolver processos de análise crítico, participativo? E também aqui tem um elemento. Estamos promovendo, por exemplo, o diálogo. Estamos promovendo o diálogo horizontal, grupal. Estamos pensando, por exemplo, a possibilidade de que os alunos se conectem entre eles, discutam, debatam, encontrem um projeto de pesquisa, procurem material, informação e depois tragam para compartilhar com outros? Ou estamos só pensando que nosso papel é um papel de emissor de informações? Levamos em conta as desigualdades e as diversidades que estamos enfrentando, ou pensamos que é uniforme, então eu estou aqui, emito mensagem e não importa se você pode ouvir bem ou não, utilizar isso ou não, não levamos em conta essas desigualdades. O último elemento, a pergunta se estamos involucrando sentimentos, estamos involucrando o arte, estamos involucrando a imaginação,
talvez uma imagem, ou que os alunos, alunas, cada quem desenhe uma imagem síntese, um gráfico sobre algo e coloque isso na tela de todos os demais, e a gente pode dialogar a partir das criações que as pessoas têm feito na sua casa. Tanta coisa, criação de poesias, literatura, e o grande tema da interdisciplinariedade. Eu acho que, mientras a educação escolar seja uma educação de assinaturas, de conteúdos isolados, estancos, cada um pelo separado, então não tem possibilidade de trabalhar isso, porque então estou estudando de 8 a 9 matemáticas e de 9 a 10 geografia, e não posso fazer um link, por exemplo, sobre um exercício sobre o que está acontecendo nos países do mundo com a pandemia e fazer exercícios de matemática, projeções, análise estadística, etc., etc. Então, se não temos a interdisciplinaridade como ideia, como também exercício docente, então nós vamos criar um novo processo educativo. Então, Roberto, eu acho que pensar educação popular significa criar possibilidades para a construção de aprendizagens críticos, criativos, que gerem curiosidade, que gerem participação e ação transformadora. E, pelo tanto, podemos utilizar meios virtuais como podemos utilizar meios presenciais. Mas essa relação entre a ética, política e pedagogia é crucial nesses momentos. Podemos aproveitar outros meios. Por exemplo, estes diálogos que estamos fazendo aqui e muitos outros estão possibilitando nos encontrar pessoas de muitas partes do mundo que seria muito difícil que nos encontráramos se não tivéssemos este meio. Mas como aproveitamos mais isto? Como não só convidamos pessoas que vão falar, mas também vamos criando temas específicos, contribuições particulares desde as práticas distintas das pessoas que estão inscritas neste diálogo e, pelo tanto, poder desenvolver isso. Samuel, então, tudo isso tinha a ver também com aquilo que você perguntou, mas, sobretudo, também como aqueles saberes do campo. Eu acho que você que trabalha no campo, eu trabalhei muito tempo com camponeses em vários países da América Latina. Eu acho que um elemento fundamental é o aprofundamento dos saberes do campo e convertir esses saberes da experiência feito, como dizia Paulo Freire, em saberes científicos, em saberes mais profundos, em saberes pedagógicos. O saber dos professores e professoras, dos promotores do campo, são saberes que permitem construir também um novo saber pedagógico. Tudo isso que estamos falando, na verdade, cada quem dentro de seu próprio trabalho, seguramente temos muitas experiências diversas. Eu acho que lá está a resposta para muitas de nossas inquietações. Não é um novo modelo que vai vir, mas que o que está acontecendo neste momento de ruptura, de procura, de busca, de inquietação, de incerteza, é um momento privilegiado para que possamos pegar isso e lançar uma perspectiva alternativa. Bom, e sobre o tema de vínculo entre movimentos do campo e da cidade, eu posso dizer que em muitos países da América Latina, eu acho que Brasil seguramente, os grupos e movimentos sociais do campo e da cidade têm encontrado formas de truque, de intercâmbio, de comercialização alternativas aos modelos tradicionais que não funcionam com a lógica dentro do confinamento, da quarentena, e que têm criado outras redes. Identificar essas redes, potenciar essas redes, fazer uma análise da importância do valor da produção do campo para a nossa alimentação, vincular isso com uma análise da nossa nutrição e da importância de nos defender diante do vírus, etc. Temos um conjunto de elementos que vinculam a vida do campo e da cidade, que se perpassam todos os dias agora que temos necessidade de conseguir alimentação para a nossa vida cotidiana. Então, tudo é uma oportunidade de aprendizagem se a gente logra encontrar criativamente a forma de desafiar, a partir dessa experiência, a construção da aprendizagem. Desculpe, creio que foi um pouco longo a intervenção. Luanda, vamos, perdão. Foi perfeito, muitas questões, né? Bem, eu já vou passar para os inscritos, então. A gente encerrou agora as inscrições para dar conta, mas a gente tem 4 inscritos. Então, Flávia, o César vai abrir o seu microfone. Já está aberto. Olá, boa tarde. Agradecer muito
agradecer o convite da Ana Sá Herpes, professora da UFRJ, e do André Meyer, que se não fosse eles eu não ia estar aqui, ia ter perdido essa fala tão boa. Sobretudo essas últimas questões que o senhor foi levantando, né, como da questão da educação virtual, com a educação, como é possível fazer essa educação também ser crítica, já que é o que temos, né, assim, e até uma sugestão para o pessoal do Diálogos, não sei se, e é um exercício que a gente está tentando fazer no cursinho preparatório comunitário em que eu trabalho. A gente tem tentado criar grupos, porque o Zoom, pelo menos, ele tem esse recurso, e os outros eu imagino que também tenham, né? É possível, em algum momento do encontro, a gente se dividir em grupos com temas, conversar e voltar para o grupão. Isso é um recurso que a gente tem que explorar mais, que é um jeito de tornar horizontal, né? O diálogo, como o senhor sugeriu, que eu acho perfeito e necessário, né? Nesse momento. Bom, a pergunta que eu ia fazer era mais bobinha, porque eu tô chegando na educação popular, né? Eu sou da geografia, da gestão cultural, e aí chegando sedenta na educação popular, querendo entender melhor, e aí fiquei com vontade de entender o papel da CEAL, que, pelo que eu entendi, foi criada em 83 na Nicarágua e desde então se configurou como uma instituição, uma rede latino-americana. Como é isso? Assim? Como que a gente acompanha esse trabalho? Né? Bem, obrigado, Flávia. Muito bem. Obrigado. Bem, agora eu vou passar para o Felipe, então. Felipe Ador. Seu microfone está fechado, Felipe. Felipe, você agora tem que ativar. Eu já apertei para ativar aqui. Tenta ativar aí agora, não deu? Peraí. Tenta de novo. Já. Agora foi. A gente te escuta, vai lá. Boa tarde, Oscar, tudo bem? Um prazer poder te escutar. Boa tarde, Felipe. Sou Felipe, sou professor aqui da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Tenho um mestrado em tecnologia para o desenvolvimento social e usa muito das suas referências, particularmente sistematização de experiência. Então, é uma referência importante para a gente. Eu queria colocar, na verdade, 2 pontos. Não sei se eu vou conseguir formular como perguntas, mas reflexões. Primeiro, curioso nessa questão da tecnologia, porque nós trabalhamos muito com agricultores e assentamentos da reforma agrária aqui no Rio, e até pouco tempo atrás a nossa discussão era como a gente conseguia se apropriar e usar a tecnologia para poder alcançar, né, chegar nos grupos populares, nos jovens, como uma ferramenta complementar, né? E hoje, na verdade, a tecnologia se tornou uma ferramenta estruturante, né? Inexorável, inevitável, atualmente, usar as tecnologias, né? E aí fica essa preocupação sobre como que as tecnologias podem fortalecer desigualdades que já existem, né? E toda uma discussão, a gente aqui no Brasil está cada vez mais tendo uma pressão, primeiro foi nas escolas e nas universidades para retomar as aulas de forma remota, né? Mas com toda essa preocupação não apenas do impacto atual, né, e da qualidade do ensino, da educação, das relações com os estudantes, mas também o quanto que isso pode ser transformar a educação daqui para frente, né? E que eu fico pensando, eu sou da área tecnológica, né? Então eu acho que muitos professores da engenharia que nada têm ou bebem de Paulo Freire, se de repente vão gostar dessa nova experiência e vão querer dar as aulas todas pelo Zoom mesmo, porque, enfim, já não tem uma perspectiva popular, né? Então, o primeiro ponto assim é como é que a gente pensa essa tecnologia. Eu vi nos 2 paradigmas, né, que o senhor colocou, disputa ali, como é que entra a tecnologia e como é que a gente consegue colocar ela a nosso favor, né? Nessa conjuntura tão difícil. E uma segunda questão, de novo falando da universidade, né, da visão da universidade, né, que eu acho que cada vez mais esse momento mostra o quanto a gente precisa repensar a universidade, né? Sua relação com os estudantes, com a sociedade. Eu acho que houve experiências interessantes de mobilização da universidade para enfrentar o coronavírus e agora nessa dinâmica de repensar a volta às aulas, considerando a realidade dos estudantes.
mas eu ainda vejo muito distante, assim, de dentro da universidade, a gente pensar os princípios da educação popular para dentro da universidade. Quando discute a educação popular, ela é muito, né, pensada nos projetos de extensão, na relação com os grupos. É claro que é outra realidade, outro espaço, né? Mas eu fico pensando o quanto que é importante levar esses princípios da educação popular para dentro da sala de aula, para o ensino tradicional da universidade. Às vezes tem professores que falam muito de Paulo Freire para fora da universidade, mas quando chega lá dentro para dar as suas aulas tradicionais, né, usam uma dinâmica super quase bancária, a gente pode chamar, né? Então, um pouco assim, quais desafios que a gente tem para transformar a universidade, aí bebendo um pouco dos princípios da educação popular, para que ela possa realmente caminhar para estar mais próxima das demandas da sociedade, né? E não ficar essa diferença entre o que a gente faz fora da universidade e o que a gente faz dentro. Enfim, são mais tópicos e reflexões assim que vieram a mim, que eu não consegui formar muito bem como perguntas. Ótimo. Obrigado, Felipe. Sim, uma boa contribuição. Maravilha, Felipe. Muito obrigada. Marta. Boa tarde a todos e todas. Obrigado, Oscar, pela palestra, muito interessante. Bom, eu queria rapidamente assim dar uma palavrinha sobre o meu trabalho, a minha presença aqui, né? Eu sou muito nova nesse grupo, eu estou aprendendo. Eu sou psicanalista e coordeno um grupo de psicanálise de rua em Campinas. Então, sobre essa questão da tecnologia, para nós ela teve um efeito assim muito segregador, porque uma coisa é você estar num centro comercial popular, sentado no meio da rua, atendendo as pessoas. E outra coisa é você pedir que as pessoas entrem em contato com o coletivo pelo Facebook, depois atender pelo Messenger. Isso cria um público completamente diferente. Então, a minha impressão é de que a tecnologia ela muito mais segrega do que agrega. Talvez em alguns ambientes a gente possa pensar que ela possibilite uma expansão do diálogo, mas eu ainda acho que essa presença física na rua ela fazia uma diferença que agora nós optamos por continuar atendendo via internet, mas se perdeu muito esse contato com as pessoas e assim, o contato ao acaso, né? A pessoa está passando, vê aquela cena ali, aqueles psicanalistas sentados em dupla com o paciente atendendo no meio da rua, isso causa um certo impacto que nós perdemos completamente. Então, essa dimensão mais social, mais política do coletivo de psicanálise ficou muito prejudicada com o atendimento virtual. Mas a minha pergunta, eu queria retomar um ponto da sua exposição, que é quando você falou das 4 perspectivas em educação popular, né? Dos impactos, das causas, das políticas e a geração de processos estratégicos. E você falou dos atores do processo estratégico. E, assim, eu fiquei pensando que esses atores hoje, na minha experiência assim, de trabalhar com equipes de saúde mental, que estão na ponta aí, atendendo as pessoas, enfim, esses atores eles estão profundamente desagregados, tanto socialmente, quanto politicamente, quanto psiquicamente. Né? E é muito difícil falar com eles em termos de criatividade e de mudança, porque o discurso hegemônico neoliberal é de que a coisa é assim mesmo e pronto. Você tem que se submeter à burocracia, tem os processos, a burocracia, os fluxos, e esse é o mundo possível, né? Então, eu fico pensando, eu queria que talvez você pudesse dizer alguma coisa sobre esses processos estratégicos, porque eu acho que essas mudanças dos atores são, antes de mais nada, mudanças subjetivas nesse momento. Uhum. Ok. Sim. Tá? Muito obrigada. Obrigado, Marta.
Muito obrigada, Marta. Bem-vinda, já que você é nova aqui no grupo. Agora é a Carol, da fase, nossa última pergunta. Vai lá, Carol. Boa tarde, professor, e um prazer estar aqui. Eu queria dialogar um pouco sobre os desafios para nós, educadores mesmo, que a virtualização tem nos colocado, né? E bem, aqui no trabalho numa cidade, né? Eu vou falar de um âmbito urbano, então eu acho que não se aplica tanto ao campo, mas queria dialogar com você, professor, e pensar um pouco sobre essa visualização que a internet possibilita, né? Considerando tanto processos de formação para grupos fechados, né? Quanto lives e coisas que são abertas, né? E que a gente está podendo dialogar com um número maior de pessoas. Um diálogo limitado? Sim, limitado. Mas a questão que eu quero te colocar é essa questão da visualização mesmo do tema e das pessoas envolvidas no tema. Porque nós estamos num momento para a gente disputar essas narrativas das fake news no Brasil, por exemplo. A gente ocupou o espaço da internet antes da pandemia. Então, me preocupa muito que a gente não esteja vendo essa ferramenta como ferramenta. Porque, para mim, está muito claro que é um desafio como educadora ter que, sei lá, ensinar as pessoas por tutorial como baixar um aplicativo, estar junto com as pessoas para saber desligar o Wi-Fi, desligar o pacote de dados e ligar o Wi-Fi. São coisas que parecem simples, mas eu estou entendendo como educadora que a gente está no momento de aprender, porque eu também não sabia muita coisa, mas que isso está tomando uma dimensão que pode ser capitaneada, sabe, por poucos. E me preocupa muito, porque a internet é isso, você vai sendo visto, né? E quem está vendo não está entendendo o processo por trás. Então, eu queria que você refletisse um pouco sobre isso, sobre essa visibilidade exacerbada que pode acontecer nesse momento da pandemia. Que acontece, sim. Sim, você entendeu, né? Sim, obrigado. Obrigado, Carol. Maravilha. Oscar, então tá com você a palavra de novo, professor. Bien. Bueno, acho que são temas e perguntas muito interessantes para nos refletir a partir das condições e situações concretas que estamos vivendo. Por isso, esses diálogos, na medida que possibilitem nos colocar perguntas e nos colocar experiências, inovações, buscas em que estamos engajados, acho que podem ser muito iluminadoras, mais que pensar que temos um critério comum e homogêneo, que agora temos que fazer isso, né? Eu acho que são elementos para nos inspirar, são elementos para nos questionar, para que cada quem vai processando. Eu acredito que, por exemplo, eu sempre pensei, eu faço muitas oficinas e seminários de educação popular, mas sempre tenho pensado que o momento educativo de aprendizagem não se dá dentro desse espaço educativo específico, mas se dá na medida que isso que temos vivido no espaço educativo, nessa nossa oficina, nesse seminário, se conecta com a vida, com as inquietações e com aquelas coisas que vamos fazer depois de haver participado nesse evento e também preparando para o próximo com novas inquietações que surgem desse vínculo entre a prática e os conteúdos específicos que vai trabalhar. E acho que é o mesmo para um processo virtual. Este diálogo, acho que vai ter sentido na medida que vocês e eu, cada uma, vamos pegar isso, vamos anotar e vamos tirar um pouco de tempo para olhar quais são aquelas inquietações que surgem, quais são as novas inspirações, que elementos saem, que posso procurar por outro jeito. Não é que tudo se fecha agora em 1h30, mas que esta 1h30 tem sentido na medida que vincula a nossa vida, a nossa prática presente, passado e futuro com aquele conteúdo que estamos compartilhando. Eu acho que esse seria um critério para mim. Segundo, na medida que
um processo crítico. Mas como fazemos um processo crítico? Quando temos a possibilidade de questionar e não transmitir uma verdade, quando temos capacidade de inspirar, temos capacidade como de fazer, colocar como algumas luzes para continuar procurando. Então, eu acho que tem um elemento, aqui estou colocando algumas coisas que anotei quando falava Flávia e Felipe também, como esse uso da tecnologia pode nos ajudar, perdão, Marta, que também colocou isso, como o uso da tecnologia não pode substituir essa relação pessoal. Eu acho que tem elementos insubstituíveis, mas tem algumas potencialidades que podemos utilizar se pensamos criativamente além dos recursos do aplicativo, né? Se pensamos na utilização dos elementos do aplicativo, primeiro tentando de olhar, como disse também Marta, ¿no? A possibilidade de nós utilizar o máximo as possibilidades do aplicativo, mas acho que temos que pensar além disso. O que é o que as pessoas vão fazer depois? O que é o que as pessoas podem fazer antes do próximo encontro? Qual é, talvez, uma leitura, uma frase, uma orientação, uma dica que permita continuar processando, não pensar em processos fechados. E nesse sentido, eu acho que quando falamos de uma educação popular, estamos falando sempre de processos que têm contribuir a desenvolver nossas capacidades. Vamos ser sujeitos protagônicos populares para olhar, para construir um processo social, político, econômico que responda aos interesses das classes populares e que possibilite, pelo tanto, que podamos desenvolver capacidade de análise crítico, capacidade de procura, capacidade de sensibilidade ante distintos problemas, olhar mais ampliamente as situações, ter tempo para refletir e talvez também alguns métodos que nos ajudem a estudar, a ler, a resumir, a criar nossas próprias ideias, capacidades para nos expressar, capacidades para nos comunicar. Então, não se trata só daquilo que vai de um lado para outro, mas como podemos gerar essas inquietações para, criativamente, as pessoas possam se expressar nessas condições e podamos, de repente, inventar coisas. Por exemplo, a Universidade de Buenos Aires tem um programa de fortalecimento de organizações sociais e tem feito uma coisa muito legal. Eles têm se comunicado com muitas pessoas com as que eles já tinham, aqui vou tocar alguma coisa também que tem a ver com as universidades que falou Felipe. Eles tinham um programa de vínculo com organizações sociais. Então, começaram a se comunicar por WhatsApp com pequenas mensagens e decidiram ouvir mensagens faladas sobre alguns temas específicos, em distintos lugares, em distintos bairros. Então, pegaram todos eles e fizeram uma compilação e fizeram programas, como programas de rádio, onde as distintas vozes foram se juntando e devolvendo a todas as pessoas. Então, o uso da tecnologia possibilitou um acesso que presencialmente não era possível, mas que possibilitou, então, colocar em comunicação a distintas pessoas de distintos lugares. E também a essa equipe, que é uma equipe de pesquisa e de extensão e de ensino, colocou novos elementos para uma reflexão político-pedagógica de seu querer, de seu que fazer, a partir das condições, das falas, dos conteúdos, daquelas coisas que entraram no debate, e utilizando o WhatsApp, não utilizando o Zoom ou utilizando outros meios. Então, eu acho que temos essa possibilidade, também tem programas de rádio locais, etc., na medida em que as vozes populares podem se expressar, podem se comunicar, podem se compartilhar, e talvez a gente o que pode fazer é criar essas condições que possibilitem isso, mas não é criar só o instrumento, é criar um processo, o desenvolvimento de um processo comunicativo de cada vez maior aprofundamento, de maior aprendizagem, mas que implica que quem desenvolve